estamos agora no nosso terceiro bloco dessa aula, que trabalha os princípios no direito da criança e do adolescente, e eu dou continuidade então a esses blocos, mostrando para vocês o princípio do melhor interesse, um princípio muito importante. O que significa esse princípio? Ele significa que nas soluções jurídicas, no cotidiano da criança, quando nós estamos diante da criança e do adolescente, sempre a gente precisa buscar a solução que atenda esse interesse maior. Então não é o interesse do adulto que tem que ser atendido, nem dos pais, né? Se os pais tiverem um interesse muito desconcertado em relação ao interesse específico da criança. Porque muitas vezes, infelizmente, a criança é um joguete na mão de adultos, por exemplo, pais que estão brigando porque estão se separando e usam a criança como um alvo, né, para discutir direitos de visita ou de alimentos, mas para atingir o companheiro, não exatamente para pensar no bem-estar da criança. Então, quem atua na área precisa ter uma enorme sensibilidade para entender a situação, separar, né, o que os adultos estão discutindo e olhar muito especificamente para a proteção da criança. E é o que mais vai proteger a criança que tem que ser a solução decidida pelos operadores do direito, seja os advogados, né, lutando pela causa, ou seja pelo magistrado julgando, né, o processo. Sempre o interesse maior da criança tem que ser encontrado, mesmo que isso venha a contradizer a vontade do adulto, que pode ser uma vontade egoística. Então, nós precisamos ter muita sensibilidade para entender essa perspectiva, ter esse olhar de proteção integral e partir do pressuposto de que crianças e adolescentes não são propriedade de pais ou responsáveis. Portanto, elas são pessoas, são sujeitos de direito, não são objetos do mundo dos adultos. Então, elas têm um interesse, esse interesse maior ligado à ideia de proteção integral é que tem que ser alcançado pelos operadores do direito. Nesse sentido, coloco aqui para vocês uma questão muito importante para quem vai atuar na área, na rede de proteção. O advogado que se debruça num caso de criança e adolescente precisa ter toda uma consciência de que o trabalho que ele tem não é um trabalho de defender, por exemplo, os pais que estão lhe remunerando, por exemplo, né? Ele tem que defender o maior interesse daquela criança. Então, a postura de trabalho na área da infância e da juventude não é uma postura adversarial, de briga. Pelo contrário, é uma postura de muita reflexão, de um defensor mediador, que ele entenda qual é aquela condição, aquela situação, protegendo os direitos indisponíveis de crianças e adolescentes, mesmo que ele tenha que conversar com os pais das crianças sobre essa perspectiva. Então, jamais ele pode abrir mão no seu trabalho, mesmo que isso contrarie o adulto, dessa perspectiva de proteção integral, desse maior interesse. Então, essas soluções precisam ser dialogadas, conversadas, orientadas. O papel do advogado também é um papel de orientação, não é só um papel de propor defesas, ele também precisa orientar numa linguagem adequada à família, à sociedade, fazer-se compreender nesses valores e garantir essa rede de proteção, sempre buscando os melhores caminhos. E coloquei aqui no slide, nem sempre a via da judicialização pode ser o melhor caminho. Às vezes, o caminho do diálogo, compondo a perspectiva da família, pode ser um caminho muito inteligente e humano na perspectiva do tratamento da criança e do adolescente. Então, muito importante essa visão sensível que o advogado tem que ter quando ele decide atuar na área de infância e juventude. Continuando, nós temos em seguida o princípio da valorização do protagonismo infanto-juvenil.
como é importante. Criança e adolescente precisam ser ouvidos, amados, acolhidos. Então, embora a criança, na sua mais tenra idade, não tenha ainda condições de expressar sozinha tudo que sente, tudo que deseja, tudo que necessita, ela precisa ter espaço para ir se manifestando, conseguir colocar os seus pontos de vista, mesmo que isso seja gradativo. Então, muito importante que haja espaço de acolhimento às palavras, ao que a criança e adolescente tem a dizer para nós. Isso é importante para qualquer profissional que atue na área. E isso importa trazer espaços de participação que vão crescendo ao longo da idade. Então, eu destaco aqui os grêmios estudantis, por exemplo, as escolas estarem preocupadas em garantir espaço de participação desde os bancos escolares. Destaco também a Lei 13.431, que criou a escuta especializada e o depoimento especial. Então, a criança tem um espaço para poder ser ouvida pelos operadores do direito, ou seja, um espaço em que as emoções, a fala, as necessidades sejam colocados, mesmo que isso seja construído gradativamente. Às vezes, um choro de uma criança tem muito a dizer para o adulto. E, muitas vezes, é verdade que a criança mostra para o adulto verdades que ele, adulto, precisa enxergar. Então, ouvir as crianças é uma grande lição de vida. Muito importante a valorização do protagonismo infanto-juvenil. A criança não pode ser obrigada a fazer só o que o adulto acha que é melhor para ela. Ela precisa ter um espaço de acolhimento e um espaço, né, de colocação das suas necessidades. Isso é muito importante. Outro princípio que eu queria trazer na aula é o princípio da incompletude institucional. Então, tem um autor, né, famoso, Michel Foucault, que já falava da gravidade dos ambientes completamente fechados, que reduzem o ser humano a uma instituição específica. E mais diretamente esse princípio, quando a gente pensa em escolas ou nas unidades de aplicação de medida socioeducativa, de internação, por exemplo, a criança precisa, e o adolescente, né, nesse caso, ele precisa ter um espaço fora da instituição, ter contato com a sociedade para, paulatinamente, ir desenvolvendo os seus atributos de responsabilidade em sociedade. Então, ficar fechado, institucionalizado, diminui a capacidade associativa do ser humano. Então, a institucionalização, ela passa a ser questionada, e mesmo que a criança esteja em uma instituição, é muito importante que ela se oxigene tendo contato com o mundo externo. Então, isso reformula o papel das instituições, dos locais de acolhimento, das escolas, para que a criança tenha espaço, né, no ambiente e no entorno, dialogando com a sociedade. O outro princípio é um princípio que eu trouxe num artigo que eu escrevi, e eu coloquei esse artigo no material, né, no plano da aula apresentado para vocês, que fala que os princípios de infância e juventude incluem um denominado princípio da dignidade humana sob o enfoque da alteridade. Aqui como eu escrevi a palavra para vocês, né? Alteridade. Por que eu penso esse princípio? Por que eu desenvolvi esse princípio como integrante do direito da criança e do adolescente? Porque a ideia base desse princípio é que a minha dignidade, se constrói uma dignidade não olhando apenas para o indivíduo. E durante a história do direito, muito se falou isso, né, quando se fala em direitos fundamentais. A dignidade é um direito intrínseco do indivíduo, a minha dignidade. Mas eu entendo que a gente precisa entender a dignidade colocando num campo relacional com o outro, com o próximo. Porque a minha dignidade só se completa
se o outro que está comigo também tem a dignidade. Nós somos um corpo social e a fragilidade do outro também nos atinge. Nós só somos completos se nós temos um corpo social digno. Então, mesmo que a gente seja o pior dos egoístas, eu falo muito isso também nas minhas aulas, né? A gente diga, olha, eu só me importo comigo se eu estou bem, tá? Né? Se eu tenho os meus direitos, se eu tenho as minhas economias, eu sou livre. Não é assim. Essa pessoa pode estar andando na rua e, de repente, né, ser atingida por um tiro de um adolescente que faz parte de um sistema de tráfico de drogas e que, infelizmente, foi colocada no mundo do crime. E essa pessoa que era tão egoísta morreu, né? Então a autoridade é olhar o próximo e construir uma atuação no direito que busque essa dignidade relacional, que construa uma sociedade em que a criança e o adolescente esteja no âmago da construção do seu potencial. Então, a minha dignidade só está completa se esse corpo social também tem dignidade. E a alteridade, esse olhar do outro, esse olhar relacional, ele é mais importante ainda na área da infância, porque crianças e adolescentes, eles, principalmente na tenridade, não têm condições de sozinhos defender seus próprios direitos. Olha só, né? Não sei se pararam para pensar nisso. Mas a criança e o adolescente, principalmente na mais tenra idade, ela vai depender do adulto para que a proteja. Então, se esse adulto não tiver um olhar de alteridade, de sentir a necessidade dessa criança, de olhar para esse próximo, de valorizar essa criança, o que ela sente, o que ela necessita, ele não vai compreender esse direito, ele não vai lutar para que esses direitos se efetivem, porque ele não vai realmente sentir essa necessidade do outro, dessa criança que lhe procura. Somente com um olhar de alteridade para o próximo é que esse adulto vai ter a consciência, a responsabilidade e a sensibilidade do quanto que ele precisa ser ativo para proteger crianças e adolescentes. Então, ter uma concepção de dignidade humana, não apenas sobre o ponto de vista individualista, mas também sobre um ponto de vista relacional, na área da infância e da juventude, é muito relevante. Então, eu escrevo aqui nos slides, né? Pela alteridade, então, alteridade com L, né? Pela alteridade, que é a relação com o outro, é possível sentir a dor do próximo e ser impulsionado, acho que essa palavra é muito importante, ser impulsionado a atuar em prol do bem-estar alheio. A alteridade consolida a consciência de que estamos todos interligados de alguma forma e que o problema do outro também nos atinge, mesmo que indiretamente. Então, essa consciência de mundo é muito importante para que a gente tenha uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais estruturada. Isso significa que uma omissão em relação ao próximo, e principalmente a uma criança e adolescente, deve ser compreendida, sentida como uma omissão em relação a nós mesmos. Quando a gente atingir essa maturidade, eu tenho certeza que a proteção da criança e do adolescente vão, assim, se aprofundar em qualidade enormemente, né? É entender que essa omissão é uma omissão sobre nós também. Perder o talento de uma criança é perder muito. A sociedade perde muito quando uma criança não se desenvolve. Não é ela só que perde. Nós todos perdemos. Então, é essa consciência que a gente tem que ter quando a gente pensa no direito, nas políticas públicas, na proteção integral, o porquê dessa proteção integral e a enorme importância que ela tem para o direito. Outra coisa que envolve uma concepção mais madura da proteção integral e dos valores de infância e juventude é também ter uma atuação no direito que enxergue
que crianças e adolescentes têm diferenças na sua realidade de vida. Porque é enxergando essas diferenças que a gente vai conseguir atingir o que a gente fala de igualdade no todo, igualdade na construção da dignidade dessa pessoa humana. Então, nós precisamos enxergar que nem todas as crianças e adolescentes estão no mesmo patamar de acesso a direitos, estão expostas na mesma situação a questões de vulnerabilidade. Então, eu trago aqui também, nessa aula de princípios, uma consciência sobre os marcadores sociais de diferenças nessa área. O operador do direito, o advogado, né, vocês que estão entrando para essa área, precisam o tempo todo estarem antenados de que vocês estarão atendendo pessoas que possuem diferenças marcantes na sua vida, que as colocam e muitas vezes as sujeitam a situações de enorme vulnerabilidade, enorme desigualdade. Quais são os marcadores sociais principais que a gente tem que trabalhar na área da infância, tem que ter esse olhar, né, sensível? Então, primeiro, idade. A idade é um fator também que pode modificar a perspectiva de trabalho do advogado, a estratégia de defesa que ele possa ter. É diferente atender uma criança de 4 meses de vida do que uma criança com 11 anos. Por exemplo, né? São situações que podem envolver uma estratégia de atuação e de proteção diferenciada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na primeiríssima infância, esse é um fator diferenciador que tem que constar no nosso trabalho. Se a gente não enxergar essa diferença, a gente pode ter uma atuação superficial na solução daquele problema. Então, a idade é um marcador social, né? O que é um marcador social? Uma condição que coloca aquela criança, aquele adolescente numa situação específica de cuidados, porque ele, por causa desse marcador, ele está sujeito a condições de desigualdade mais aprofundadas. Então, a idade é um marcador social. Uma criança na primeiríssima infância não está na mesma situação que uma criança na primeira infância ou na infância, ou na adolescência ou na juventude. Então, é importante esse olhar. Outro marcador social que para o Brasil é relevantíssimo de ser observado nas defesas, na construção das políticas públicas, é o marcador da raça. Então, as meninas, os meninos negros, indígenas, quilombolas, por exemplo, estão numa condição que precisam de um direcionamento específico para a proteção. Então, como é que se dá as condições de políticas afirmativas, o acesso à educação para essas crianças, a condição de acesso a uma boa alimentação, à saúde, né? Como garantir que meninas negras não sejam, desde cedo, levadas a um trabalho de exploração, ou que engravidem, que esse é um problema também muito triste, muito sério no Brasil, que é a gravidez na adolescência. Como é que a gente trabalha isso também, levando em condição essa situação, né? A ideia, né? Quem são essas meninas negras que estão precisando, né, do nosso olhar? Como é que se dá a questão de gênero, né? A questão não só da mulher, mas a questão da comunidade LGBT+. Quem são essas crianças? O que ocorre com elas? Quais são os direitos que nós precisamos preservar? O que é uma condição social? Quem são os economicamente mais vulneráveis? O que é um marcador social de condição física? Quais são as medidas que nós temos que ter enquanto advogadas e advogados para proteger crianças com deficiência? Então, crianças com deficiência na escola precisam ter um olhar de proteção para que elas estejam incluídas, para que a deficiência não seja sinônimo de doença, mas de diversidade, né? Que exista a convivência entre todas as crianças, esse olhar de conjunto. O que é um marcador social de origem? A gente tem vivido no Brasil também dilemas importantes sobre crianças refugiadas. Quais são as políticas mais específicas que elas precisam?
Então, o olhar sobre diversidade no tema da criança e do adolescente é um olhar que tem que estar o tempo todo antenado no operador do direito para que essas especificidades elas sejam atendidas, elas sejam de fato reconhecidas para que nós tenhamos estratégias de proteção mais qualificadas nessa área. Então, para concluir esse bloco com vocês, essa aula, a ideia é que vocês consigam utilizar esses princípios como subsídio de raciocínio para desenvolver todo o trabalho que vocês vão ter atuando com crianças e adolescentes. O olhar dos valores, a proteção integral, o melhor interesse, a visão da criança enquanto sujeito de direitos, essa condição de desenvolvimento e junto com isso também ter a perspicácia de enxergar essa diversidade. Então, é muito importante pautar com vocês que nós conseguimos construir também um sistema muito importante que reconhece a ideia de igualdade entre todas as crianças e adolescentes. Todas as crianças são iguais, independentemente dos marcadores sociais de diferenças. Mas para que a gente consiga alcançar essa igualdade que o Estatuto prevê, ou seja, todas as crianças e adolescentes, independentemente das questões de raça, etnia, credo religioso, gênero, condição física ou situação econômica, alcancem igual proteção, o paradigma da diversidade tem que estar presente no nosso trabalho, tem que ser enxergado. Porque mesmo no grupo identitário crianças e adolescentes, existem crianças que são mais vulneráveis do que outras. Então, a partir de todos esses valores, eu espero que isso seja um começo para que durante esse curso vocês pensem a perspectiva de infância e juventude com todos esses valores, que esses valores norteiem o trabalho, a perspectiva de vocês ao longo da carreira, que essa carreira seja muito profícua e que vocês consigam construir muitas pontes e transformar a realidade de muitas crianças e adolescentes no nosso país. Muito obrigada por esse primeiro bloco de aulas. Bom curso para vocês!